O Além da Notícia desta quinta-feira, ao vivo, aqui direto de Brasília, está discutindo ciberreligião e o espaço que ela está ocupando hoje na vida de todos nós. Eu quero aqui mencionar o Frei Marcelo do Instituto São Boaventura, aqui em Brasília. Ele diz que esse tema é de extremo interesse para hoje os estudantes de teologia e diz que está sendo ensinado ciberreligião na teologia do Instituto São Boaventura. Isso é uma boa, não é, professor? Eu acho importante, acho muito importante que os teólogos e os sacerdotes e aquelas pessoas que vão atuar junto às comunidades, junto aos fiéis, que elas tenham uma dimensão acerca do fenômeno, sim, né? Que elas precisam conhecer para saber, inclusive, como lidar com isso, né? A intenção é essa, né? A intenção é que o que a gente produz na academia não deve ficar na academia, tem que repercutir no mundo social, né? O compromisso é muito importante, né? Assim como eu tive, a gente estava falando de comunidade, né? Eu não teria construído também esse trabalho sem o apoio da minha família, né? Da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, né? Então eu também deixo esse trabalho para as famílias, né? Porque eu quero que as famílias também tenham essa noção do que está acontecendo. Muito bem. Gente, o livro que vocês estão acompanhando aqui, ele pode ser encontrado e adquirido, inclusive, através agora do site do Além da Notícia, alemdanoticia.net. Você acessando agora, você entra no link que vai cair direto no site que dá acesso ao livro, você pode adquiri-lo nesse instante. Desconheço qualquer material acadêmico com este tema aqui, que aborde o tema da forma acadêmica como está abordando este aqui, do professor de mestrado da Unip, em São Paulo, professor Jorge Miklos, que está conversando conosco hoje. Professor, eu tenho aqui uma pergunta formulada que eu quero fazê-la, repassar para o senhor. Não é um paradoxo uma sociedade tão apóstata como a de hoje, tão pendente para o liberalismo de valores, viver uma explosão de programas religiosos em várias emissoras de rádio e televisão, inclusive de madrugada? Eu vejo que não seja um paradoxo, eu vejo que seja a consequência, né, desse mundo solitário que nós construímos, né? Desse mundo pautado pelo individualismo, desse mundo pautado pela competição, desse mundo desagregador da solidariedade, desse mundo que colocou o consumo como principal valor da existência humana. É claro que nem o consumo, nem o individualismo e tampouco, né, a competição vão conseguir preencher as nossas carências, né, os nossos desejos, a nossa busca, né, pelo religare, por essa comunidade perdida, né? Então, na verdade, me parece que não só há muitos programas, mas com muita audiência, né? Porque há pessoas, alguns que não conhecem, não estudam as relações da mediatização religiosa, que acham que esses programas não têm audiência. E como nós fomos verificar, eles têm muita audiência, né? Porque o que a sociedade oferece hoje é muito pouco porque o ser humano precisa, né? E o ser humano ainda está em busca dessa comunidade, dos vínculos comunitários, e ainda está em busca também, né, desse religare, né, com a transcendência, mas também com outros seres humanos, como eu disse anteriormente, né? Então, a profusão de sites religiosos, né, de várias denominações, né, a profusão de programas religiosos nas televisões, a profusão, né, eles atendem não só uma demanda política, estratégias de hegemonia, né? Eu não vejo assim, eu vejo que claro que há também essas questões envolvidas, mas fundamentalmente há aí uma angústia humana que precisa ser acalentada. Fazendo esse trabalho, aqui foi fruto de um doutorado, esse foi seu fruto de um livro, doutorado, não é? Isso mesmo. Fazendo esse trabalho, o senhor percebeu que há hoje uma demanda, um público que não vai aos templos e que prefere praticar a religiosidade em casa? Claro, apenas para entender, existe essa demanda, esse público? Existe sim, existe. Eu não posso afirmar aqui para você se ele é majoritário, né, mas existe sim. Por quê, Ronaldo? Porque isso é uma característica do mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno, ele fragmentou a experiência religiosa e a individualizou. Possibilitou que, dito de forma não acadêmica, cada um tenha a sua própria religião, crie sua própria receita de vida, né? E muitas vezes receita formada inclusive por um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali.
é o que alguns estudiosos chamam de religião à la carte, né? Ou seja, o sujeito vai lá e pega um pouco do budismo, o outro vai lá e pega um pouco do catolicismo, do protestantismo, disso e daquilo, e faz aquela, né, bricolagem religiosa, né? E passa a viver a sua religiosidade, né, de uma forma individual, né, encerrado em quatro paredes, né? Ora, isso já acredito eu, já era comum, né, muito comum, antes da chegada da internet, né? Agora, com a chegada da internet, isso se amplificou ainda mais, né? Essa característica de viver a sua religiosidade de forma individual. Tanto que você já deve ter muito ouvido a seguinte frase, né? Olha, eu não sou católico, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus e eu faço lá os meus rituais, né? Olha, o que é isso? Isso é um fenômeno do nosso mundo, da nossa sociedade, que é chamada por alguns de sociedade pós-moderna, em que os paradigmas tradicionais, eles se quebraram, né? Então, aquilo que antes produzia e dava sentidos para o ser humano, acabaram, né, se liquefazendo. Isso quer dizer que há um campo vasto a ser explorado. Sim. Vou pedir agora ao senhor que nos faça uma caridade, a todos nós, Igreja Católica, uma autocrítica. Nós estamos usando bem este espaço cibernético para atingir a esta demanda, a este imenso público que existe e que, por não ter formação ou por quaisquer outras razões, não vai ao templo, não vai a uma igreja, a uma paróquia. Nós estamos fazendo um bom uso desse espaço, estamos utilizando bem as ferramentas cibernéticas, midiáticas, para chegar a este público? Bom, diga a verdade, por favor. Tá bom, eu vou dar a minha opinião, né, mas eu quero deixar, né, antes de mais nada, registrado que eu não sou ninguém para, né, julgar se estão, né, ninguém aqui, né. Agora, pelo que eu pesquisei, pelo que eu tenho visto, eu percebi o seguinte, né, há muita boa intenção, há muita boa vontade, há um voluntarismo muito grande, né, nesse meio, tá, todo. Porém, falta profissionalismo, muitas vezes. Sobra amadorismo e falta profissionalismo, né? Falta um conhecimento mais profundo acerca da temática, né? Da compreensão, o porquê isso acontece, né? E eu digo para você, Ronaldo, que eu vejo não é conhecimento técnico, né? Porque o sujeito não sabe usar o código HTML para fazer um site. Não, não se trata disso, né? Não é que ele não tem bom gosto para ter um web designer bonito. Não se trata disso. Me parece que o que falta é conhecimento mesmo. Por isso que eu fiquei muito feliz e até lisonjeado de saber que nas faculdades de teologia, aqui em Brasília, estão se estudando a ciberreligião. Até porque as igrejas, eu penso, elas têm uma responsabilidade sobre isso. Elas precisam se posicionar. E elas precisam se posicionar porque, como nós dissemos antes, a internet traz muitas coisas boas, mas ela traz muitos perigos, né? Então nós não podemos confundir lé com cré, né? Não podemos achar que vamos encontrar coisas ali, né, que isso não é capaz de nos trazer. Nós não vamos encontrar comunidade numa máquina artificial, né? Uma discussão que a gente tem muito lá no nosso grupo de pesquisa é justamente isso, né? Mídia não é só o meio, né? Mídia são as mediações. Né? E mediações são vínculos, e são vínculos humanos, né? Então, me parece que quando você cria um site, constrói alguma coisa, você tem que fundamentalmente tentar fortalecer isso, os vínculos humanos e essa busca pelo sagrado, né? Autêntico, né? Que parece que hoje é escasso. Bem, eu quero aqui mencionar que essa semana, eu descobri essa semana um link da paróquia do Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, que a pessoa pode fazer adoração ao Santíssimo com o link ao vivo e 24 horas. Uhum. E aquela câmera está posta lá, pela internet a pessoa pode acompanhar, tem sempre ali alguém fazendo adoração lá na capela e é transmitida ao vivo aquela adoração 24 horas permanentemente. Uhum. O senhor me contava que o site do Vaticano já tem agora também ali uma câmera que a pessoa pode assistir 24 horas, pode ver 24 horas as imagens do Vaticano. Exatamente, né? E no meu livro, o último capítulo, eu trato do fenômeno da ciberperegrinação, né? O Google criou uma ferramenta que permite às pessoas a fazer, veja só, o caminho de Santiago de Compostela,
né? Caminhar virtualmente 700 quilômetros, né? Até Santiago. E chegar a Santiago, olhar a cidade, a igreja. Eu agora fiquei curioso para saber como é que será essa caminhada. Pois é. É mais um elogio ao sedentarismo, na verdade. Na verdade, é mais um elogio ao sedentarismo do que propriamente uma caminhada, né? Então, eu tenho a impressão, sabe, Ronaldo, que o meu livro ele tentou abarcar, sim, eu tive uma dificuldade muito grande por estar pioneiro nesse campo, recebi muitas valorosas contribuições, inclusive do professor Eugênio Trivinho, que me posicionou acerca do que é a cibercultura e o seu contexto civilizatório, mas essa história não termina aqui não, né? A internet, ela está, assistindo uma entrevista do professor Muniz Sodré outro dia, ele falou assim, olha, nós demoramos 40 anos para entender a televisão, né? Então, longe de nós achar que nós vamos entender a internet hoje, né? Mesmo porque a internet ela tem um outro traço significativo. Ela é muito volátil, ela se transforma, se ressignifica e se recria numa velocidade impressionante, né? Então, quando a maior parte das pessoas, né, toma contato com a internet no ano 2000, não se falava em redes sociais, não se falava em Facebook, né? Hoje, há alguns anos, se falava em Orkut, agora se fala em Facebook. O que nos espera, né? Qual vai ser a próxima novidade que vai surgir nesses ambientes, né? Então, são muitas experiências possíveis e que vão estar aparecendo, né? Até porque o imaginário humano, vamos combinar, ele não tem limites, né, muito definidos, né? E tudo pode se manifestar a partir disso. Chegando já na reta final do nosso programa, que alterações as experiências religiosas elas sofrem quando se deslocam para o ambiente virtual? Essa era a pergunta inicial, né, a pergunta problematizadora do meu trabalho, né? Me parece que vou tentar ser rápido, né? Porque, na verdade, o livro inteiro tenta responder isso, né, de alguma forma, né? Então, eu vou tentar fazer aqui um poder de síntese. Aí, me parece que a principal e mais importante alteração é justamente essa, né? É o deslocamento, né, da tradição, da experiência religiosa, aliás, da experiência religiosa tradicional para a experiência midiática. Então, na verdade, quem se sacraliza acaba sendo a própria técnica, a própria mídia, né? Ela acabou se tornando o grande guia da história humana. Bom, sem pensarmos com uma visão, com um pensamento negativista, podemos dizer que a tecnologia também, hoje, pode ser considerada uma forma de religião? Sim, sem dúvida, né? Aliás, há uma questão muito clara. Por um fenômeno que a gente chama de hipostasiamento, ou seja, de uma hipérbole no sentido de valorizar a técnica de uma forma até exagerada, nós vamos encontrar hoje a tecnologia como uma forma de religião, né? O que o senhor, depois de escrever este livro, pesquisar tanto, hoje diria a todos aqueles que são verdadeiros aficionados, apaixonados pelas tecnologias e, de modo particular, àqueles que, com toda a facilidade, a paixão que têm, de que forma poderiam contribuir para a boa religiosidade das pessoas? Olha, o que eu tenho a dizer é assim, como eu disse antes, a técnica ela não é má, né, por si só, ela não tem uma genética perversa, né? Não podemos demonizar a técnica, né? Não podemos absolutizar isso. Mas o discurso ufanista, né, o discurso apaixonado, ele pode se tornar cego, né? E isso pode camuflar alguns perigos, né, algumas armadilhas acerca de tudo isso, né? Ou seja, se por um lado a internet oferece transparência, ela também transmite opacidade. Se por um lado ela permite visibilidade, ela também permite incomunicação. Se por um lado ela permite a tentativa de se construir o laço comunitário que se perdeu, ela também provoca solidão e individualismo, né? Se por um lado ela permite liberdade, ela também permite vigilância e controle. Se por um lado ela inclui, ela também exclui, né? Se por um lado ela cria novas modalidades de espaço, ela também desmaterializa o espaço, ela também destrói o corpo, que sempre foi tão importante para a relação religiosa. Nesse sentido, nós temos que ficar atentos. É isso que eu diria.
Muito bem, nós estamos chegando ao finalzinho do programa e, professor, eu vou usar aqui uma frase sua. Religião e mídia se interpenetram, pois a religião se mediatiza e a mídia se sacraliza. Um pensamento para resumir tudo isso? O pensamento para resumir tudo isso é que hoje é muito difícil você encontrar qualquer experiência social, qualquer experiência humana que não tenha se mediatizado. Essa é a conclusão a que nós podemos chegar, né? Nós mesmos aqui estamos conversando, né, permeados pela uma relação midiática, né? Eu quero agradecer, gente, imensamente ao professor Jorge Miklos, vou repetir, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC, graduado em História, mestre em Ciências da Religião e tantas outras coisas aqui. Resumindo, professor e pesquisador de mestrado da Unip em São Paulo. Nosso muito obrigado por sair de São Paulo, se deslocar, vir até aqui nos atender. Foi um prazer. Eu que agradeço mais uma vez, para mim é uma honra participar desse programa, foi muito prazeroso conversar com você e me senti muito acolhido aqui, né, antes mesmo de chegar, né? Isso é uma coisa que algo que eu gostaria de registrar, e eu espero que este livro ele tenha uma utilidade social, né, que as pessoas leiam, que debatam acerca da questão, né, tanto religiosos como leigos, pessoas que estão vivendo as suas experiências religiosas na rede, que reflitam acerca disso. Muito obrigado. A casa é sua e volte sempre. Obrigado. Mais informações ainda sobre o programa de hoje, conteúdo exclusivo, você encontra na nossa página na internet, alemdanoticia.net. Entre lá e você vai encontrar um conteúdo exclusivo. Inclusive, pode acessar e comprar este livro que a gente acabou de apresentar aqui do professor Jorge Miklos. Até a próxima semana, se Deus quiser, às 10h30 da noite, quinta-feira, com o Além da Notícia. Uma boa noite, bom descanso, bom sono. Fique com Deus.